Olá, estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele, da EJA. Hoje venho para mais uma aula de matemática e nós vamos falar sobre o assunto arredondamento. Então, quando fazemos um arredondamento? Utilizamos esse método quando um número apresenta uma grande quantidade de algarismos. Podemos arredondá-lo para facilitar os cálculos. Para arredondar um número, devemos analisar o algarismo à direita da ordem a ser arredondada. Aqui no nosso exemplo, nós queríamos arredondar o número por inteiro. A última ordem, a última casa dele ou classe, era aqui, a última classe era a classe dos milhares. E a última casa era aqui o 20, no caso 29 mil. Então, para eu arredondar esse número por inteiro, foi sempre analisado à direita do número. Mas vamos entender como que eu faço. Existe uma regrinha aqui, para a gente fazer esse arredondamento. Então, a regra é: se o algarismo for menor do que 5, será arredondado para menos. Se o algarismo for 5 ou maior do que 5, será arredondado para mais. Então, aqui no nosso quadro, nós temos um número, e esse número é o número 13.000. Temos aqui, o número 13.000, um pontinho aqui. Aqui, tá? 13.824. Aqui no nosso quadro, na nossa segunda coluna, porque na primeira coluna tem o número, na segunda coluna aqui, tá falando assim, dezena mais próxima. Tá. Então, eu vi anteriormente que eu preciso analisar a direita do número, não é isso? Aqui tá falando que eu quero arredondar a dezena mais próxima. Então, o que que eu faço? Primeiro, eu preciso de saber onde está a minha dezena. A dezena do meu número tá aqui no 20, Não é isso? Unidade, dezena. Então, eu analiso a direita do meu número 20 e conservo a esquerda do meu número 20. Então, eu conservo o 1, o 3 e o 8. E analiso o meu número 2 e o que está ao lado dele. No caso, o que está ao lado é o número 4. Então, eu preciso de entender, o número 4, ele é maior, ele é igual ou ele é menor do que 5? O número 4 é menor do que 5. Se ele é menor do que 5, eu arredondo para menos. Então, eu deixo a minha dezena como está e coloco a minha unidade zerada, chamando assim esse número de um inteiro. Então, ele está arredondado, não temos quebra, não temos números diferentes. Nós temos em uma dezena, no caso, 2 dezenas completas, tá? Já na minha próxima coluna, tá falando assim, a centena mais próxima. Então, agora, eu vou analisar o número que está à minha direita da centena. Os números que estão à minha esquerda, eu só recopio. Então, eu recopio aqui, o 1 e o 3. O que está à direita da minha centena é o número 2. Não é isso? Então, o número 2, ele é maior, igual ou ele é menor do que 5? Ele é menor do que 5. Ele sendo menor do que 5, eu arredondo para menos. Então, eu deixo aqui, a minha centena do jeito que está e zero a minha dezena e a minha unidade. Agora, a próxima coluna está falando assim que é a unidade de milhar mais próxima. Então, eu vou analisar o que está à direita da minha unidade de milhar e eu conservo a minha dezena de milhar. Que no caso, a minha dezena de milhar nesse número é o número 1 e a minha unidade de milhar é o número 3. Eu vou olhar aqui, o que está à direita do meu número 3.
E o que está à direita do meu número 3 é o número 8. E o número 8 ele é maior do que 5. Se ele é maior do que 5, eu aumento a centena um número, tá? Eu aumentando a centena um número, a centena vai passar a ficar com o número 4. E aí eu arredondo a minha centena. Mas ela vai ficar zerada lá, tá vendo? Mas eu já arredondei o meu número 3 para um número a mais, o 4. Ficando assim, 14.000. Ok? Agora vamos analisar este número aqui, 2.344. Nós vamos arredondar para a dezena mais próxima. Então, se eu vou arredondar para a dezena, eu sei que aqui o D, ó, o 4, é a minha dezena, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conservar os meus números à minha esquerda. Então, eu vou conservar o 2 e o 3, tá? E aí, eu vou analisar o número que está à direita da minha dezena. O número que está à direita da minha dezena é o número 4. O número 4, ele é menor do que 5. E se ele é menor do que 5, eu arredondo para menos. Então, eu zero a minha unidade e mantenho a minha dezena, olha. Ficou 2.340. Então, eu arredondei para menos, tá? Mas por que que você arredondou para menos, professora? Então, vamos visualizar aqui na reta. Vamos pensar que da dezena, de 4 dezenas, que é 40, até 5 dezenas, 50. E visto que aqui é o meio, olha, o 44 ele está mais próximo do 40 do que do 50. E quando eu digo que é inteiro, ele vai pular de dezena para dezena ou de centena para centena. Não vão existir números quebrados aqui no meio, ok? Agora, se o número for igual a 5, arredondamos para mais. Visto aqui o número 6.735, arredonde o número apresentado para a dezena mais próxima. Então, nós vamos arredondar este número para a dezena mais próxima. O número 6.735 tem aqui, olha, aqui a dezena. Tá vendo? Então, eu vou conservar o 6 e o 7. Analisando a dezena, o número que está à direita da dezena é o 5. Então, ele é igual a 5. Assim, eu arredondo para mais. Então, eu acrescento um número na dezena, tá? E eu zero a unidade, ficando assim, olha, 6.740. Mas aonde eu uso o arredondamento? Eu uso em notas escolares, por exemplo, se a sua nota for aí, 9,3 e a professora falar com você que ela vai arredondar a sua nota, ela vai arredondar para menos, tá? Então, você vai ficar com 9. Mas se a sua nota for 9,5 e a professora falar que vai arredondar a sua nota, significa que você vai ficar com 10. Aí você pode comemorar, tá bom? Também usamos nos cálculos mentais. Então, na aula anterior, nós tivemos uma aula sobre cálculo mental. Como você utiliza estratégias para fazer cálculo mentalmente. Você pode utilizar o arredondamento para estar chegando a um cálculo mais próximo. Por exemplo, se você tem aqui, 196, aonde você está mais próximo? 196 está faltando 4 números para 200, 4 unidades para 200. Então, você já pode calcular aí 200. Por quê? Porque o 6 aqui ou o 9 aqui, olha. O 9 aqui, tá vendo? Ele é maior do que 5. Então, assim, você pode passar aqui para o 200.
E o 311, o número que está do lado do 3 é o 1. Ele é menor do que 5, então você vai arredondar para menos, ficando assim 300. Então, 196 mais 311, você já calcula, ó, 200 mais 300, então é 500, aproximadamente. Mas qual seria o resultado real? 507. Tá vendo? Então, você chegou próximo. Agora, nós vamos fazer os exercícios. Letra A. A centena inteira mais próxima de 894 é. Então, se falou centena de 894, eu tenho que analisar o número que está à direita da minha centena. Ali o 9. O 9, ele é maior ou ele é menor do que 5? Ele é maior, não é isso? Então, eu arredondo um número a mais aqui na centena, tá? E zero o restante. E qual que é um número a mais do 8? É o 9. Então, aqui, ó, vai ser 900. E a letra B? A centena inteira mais próxima de 250 é. Então, se falou a centena inteira, significa que nós vamos analisar o 2, que é aqui no 2 que é a centena. O número que está do lado do 2 é o número 5, então ele é igual a 5. Se ele é igual a 5, nós arredondamos para mais. Assim, nós vamos acrescentar um número à centena, ficando 3 centenas, e zerando ali o restante, tá? Ficando assim, ó, com 300, ok? Aí aqui na letra C, pergunta assim, né? Esse é o questionamento. 894 menos 250 é aproximadamente igual a... Então, você sabe que 894 é aproximadamente a 900. E 250 é aproximadamente a 300. E 900 menos 300 é 600. Então, aproximadamente, o valor é 600. Mas qual seria este valor? Será que está correto? Vamos fazer a conta para a gente saber? Então, vamos colocar aqui 894 menos 250. Eu tenho 4 e eu vou tirar 0 de 4. Vou ficar ainda com 4. Eu tenho 9 e eu vou tirar 5. Eu vou ficar com 4. E eu tenho 8 e vou tirar 2. Vou ficar com 6. 664. Ai, professora, mas passou 44 a mais? Sim, mas vamos pegar os 644 e vamos analisar. Se nós estamos falando aí de centenas inteiras, significa que eu tenho que analisar o número que está do lado do meu 6. Nesse resultado aqui, não é isso? O número 4, ele é maior ou ele é menor do que 5? Ele é menor. E se eu fosse arredondar este número, 644, eu arredondaria para 600. Então, nosso arredondamento está correto. Para mais um problema. O número de espectadores de um jogo de futebol foi de 8.643. Arredonde este número para a casa da centena mais próxima. Então, aqui o enunciado está falando assim que é para você arredondar para a centena mais próxima. Então, observe, sempre que você for fazer um arredondamento ou exercício de arredondamento, você deve sempre observar o enunciado, porque é ele que vai te orientar qual é a casa que você deve arredondar. Aqui está me dizendo que é para me arredondar a casa da centena. Então, o que eu faço aí com a minha unidade de milhar? Com o número que está à minha esquerda? Eu conservo. Então, eu vou conservar o 8, não é isso que está aqui? O 8 não são 8.000? Ele que não está à esquerda do meu número 6?
E aí eu vou analisar o número que está à direita da minha centena, tá? E o número que está à direita da minha centena, a minha centena é o 6, é o número 4. O número 4, ele é menor do que 5. Então, eu arredondo para menos. Eu permaneço o 6 como centena e zero o restante. Ficando assim mais ou menos 8.600 telespectadores. Agora aqui no quadro nós vamos fazer aquilo que foi feito lá no nosso primeiro exemplo. Então nós vamos ver o número 25.375. Temos o 25 na classe dos milhares. Aí aqui na minha primeira coluna está pedindo a dezena mais próxima. Se é a dezena, eu vou conservar o restante à minha esquerda. Então, eu vou analisar o 7, que é o 7 que é a minha dezena, né? Então, eu recopio aqui, ó, sem mexer, nos números à minha esquerda. E vou analisar, eu tenho aqui a dezena, que é 7, e o número que está do lado da minha dezena é o 5. Então, ele é igual a 5. Assim, como que eu faço? Eu aumento 1 aqui na minha dezena e eu zero a unidade. A centena mais próxima, agora analisando o 3, porque não é o 3 aqui que é a centena? Então, eu recopio o 2 e o 5. E aí, eu vou analisar do lado da minha centena, que aqui, no caso, é o número 8, tá? E o número 8, ele é maior do que 5. Se ele é maior do que 5, eu arredondo para mais. Então, eu acrescento um número aqui na minha dezena. Minto, na minha centena, tá? Ficando assim, 25.400. Na próxima é a unidade de milhar. Então, a minha dezena de milhar, que é o 2, eu posso conservar. E aí, do lado da minha unidade de milhar, o número 4. O número 4 é menor do que 5. Arredondando para menos, eu simplesmente permaneço o 5. Ficando assim o arredondamento de 25.375 para 25.000. Agora o próximo aqui, ó, 38.501. Na minha dezena, aqui, eu vou analisar o zero aqui, porque eu não tenho dezena. Então, eu vou conservar, tá? Mesmo porque o número do lado da minha dezena é o 1, ele é menor do que 5. Eu vou recopiar os números à minha direita e vou arredondar para menos, recopiar o da minha esquerda, tá? E vou arredondar para menos o da minha direita. Aqui na centena, eu vou analisar aqui o número que está do lado da minha centena, que seria o 0, tá? Se ele está do lado da minha centena e já é o 0, eu permaneço do jeito que tá, ok? E lá, na minha unidade de milhar, eu vou analisar aqui o número que está do lado da minha unidade de milhar, que no caso, a unidade de milhar sendo 8, eu vou analisar o 5 que está do lado. O 5, ele é igual a 5. E quando ele é igual, a gente arredonda para cima, tá? Ficando aqui, ó, 39.000. Ok? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV. Até uma próxima aula. Tchau!